Boa tarde, está começando mais um Ela Pode nessa quinta-feira, 16 de outubro. Claro, você é muito bem-vindo a mais uma história que você vai conhecer e acompanhar comigo de uma mulher inspiradora. E o nome para a nossa história de hoje é Superação. E vocês vão entender por quê. Quem está comigo é a Cláudia Ruetti, que é escritora e piloto, e vai dividir um pouquinho da história dela com a gente. Boa tarde, seja bem-vinda, Cláudia. Boa tarde, Verônica. É um prazer estar aqui com vocês, poder compartilhar um pouco da minha história aqui nessa tarde. Eu já adiantei que a gente vai falar de superação. Então, vamos entender lá do começo. A Cláudia, mãe de 2 meninas, tinha o hábito de viajar e não tinha medo de voar, não tinha medo de avião. Até que você teve 2 episódios, uma turbulência e o nascimento da sua filha. Explica pra gente onde é que começou esse medo, esse trauma. Então, depois que eu entrei na questão da superação, eu fiquei sabendo que existe um gatilho. Quando a gente tem os filhos, normalmente a gente fica com medo de não estar se acontecer alguma coisa com eles. Então, inconscientemente, a gente acaba criando algumas questões, né? Não vou entrar aqui, ou tenho medo do avião, por querer estar sempre protegendo. É uma questão de proteção. E eu acho que isso que foi um dos gatilhos para eu iniciar como se fosse uma fobia de avião mesmo. Meu coração acelerava demais, a sensação era muito de um grande desconforto. E eu tive também alguns episódios de turbulência, quando a minha mãe é argentina, de Mendoza, a gente sempre visita a família, e é uma região de ventos. Mendoza é lindo, mas para chegar até lá, sim, em algumas vezes dá um friozinho na barriga mesmo, né? Sim, principalmente se a gente faz essa rota do Chile e a cordilheira, tem bastante vento, né? O vento vem do mar e sobe, e empurra o avião e cria uma grande instabilidade. Hoje eu entendo melhor isso, mas na época eu ficava muito, muito preocupada. Cláudia, e como foi essa turbulência que você enfrentou? Conta pra gente. Essa eu acho que foi a principal, junto com o nascimento da sua filha, essa questão dos filhos. Quem é mãe sabe, a gente também tem muito medo de acontecer alguma coisa com a gente, deixar os filhos, e aí isso às vezes é inconsciente, mas vai vindo para o consciente, aí junta com a questão de uma turbulência que você viveu ali indo para o Chile. Como que foi? Eu vou te falar que a turbulência em si, ela foi uma turbulência comum, chacoalhou bastante, demorou para passar por conta dos ventos, era inverno, mas me lembrou uma história que a minha avó me contou, que todo mundo sabe que virou 2 filmes, daquele avião que caiu na cordilheira. Então, eu já estava apavorada, ainda lembrei daquele avião. Exatamente. Porque a minha avó tinha uma amiga que um dos sobreviventes desse acidente era neto dela. Então, assim, eu sentia que aquilo tudo estava muito perto de mim. Sim. E como eu já estava com medo, me apavorou demais. Eu quase que perdi o meu controle ali naquela situação. Assim, perder o controle, eu digo, naquele jeito que o coração está muito acelerado, você não consegue mais se acalmar. Eu não estava conseguindo me acalmar. Quem estava com você? Meu marido e uma das filhas, a mais velha. E eu pedia para ela cantar, pegar na minha mão. Eu me senti muito frágil nessa situação. Mas depois do ocorrido, eu acho que eu comecei a apavorar pelo voo antes de voar. Então, foi uma coisa que me marcou muito. Você tinha as viagens em família, você não deixava de ir, mas aquilo te gerava um desconforto muito grande. Sim, sim. Depois desse voo, eu continuei voando aqui no Brasil, voltei para visitar meus parentes. A gente fez outras viagens de férias e tudo mais. Eu ia, mas cada ano que passava, a viagem ia ficando um pouco mais pesada para mim.
E aí, Cláudia? E aí, como é que foi essa virada, essa superação na sua vida? Porque a gente está falando de uma mulher que tinha um medo, um pânico até Sim, de sim, voar. E sim. que, de repente, se tornou piloto de avião. É por Pois isso que eu é. falo na superação. É uma volta muito grande, é uma força de vontade, uma resiliência e uma superação mesmo. Sim, sim, eu não imaginava isso, jamais. Não imaginava. Eu queria só me libertar dessa coisa que me segurava. E era muito ruim para mim. Era como se fosse uma prisão. Eu fazia terapia na época e a minha terapeuta começou a perceber a minha piora. Eu fui piorando. Até que chegou um dia que ela disse para mim, Cláudia, eu não estou conseguindo resolver isso com você, vou te encaminhar para uma pessoa que costuma resolver esses problemas pontuais com o avião. Então, ele faz uma terapia de programação neurolinguística. Aí eu falei, nossa, eu vou tentar. Porque assim, minha personalidade é sempre de correr atrás de resolver as questões e não deixar Não deixar elas. pra lá. Isso. E eu. Mas em que momento que você percebeu que você precisava ter essa coragem? Que aquilo tinha passado do ponto, vamos dizer assim? Até então, até ela me falar que tinha uma pessoa e que estava muito pior a minha questão, eu não tinha me dado conta, tá? Mas ela me falou, Cláudia, agora eu acho que já está passando do limite. Isso está te aprisionando. Por quê? Vou te contar uma coisa que eu recordei. Quando faltava uma semana para o voo, eu já começava a achar desculpa. Será que nós vamos viajar? Será que o voo não vai ser cancelado? Sabe, eu queria alguma sabotagem para não ter que entrar naquele avião. Eu não queria voar mesmo, né? Eu não queria nem fazer a mala. Para mim era difícil essa questão assim de preparo. Minha consciência não conseguia acolher aquela decisão que não era minha, né? Sim, é inconsciente. Sim. E qual que foi a sua maior motivação para conseguir deixar de lado esse medo? Eu não sei se deixar de lado é a palavra, eu diria que é enfrentar mesmo, né? E se tornar piloto, porque uma coisa é você enfrentar o seu medo e passar a voar com uma tranquilidade maior. Sim. Outra coisa é você se tornar piloto. É muito mais do que enfrentar o medo, é superar, assim, um nível absurdo, né? E parar do outro lado. E parar do outro lado. Na verdade, Verônica, eu comecei sem imaginar onde eu ia parar, nem sabendo se eu conseguiria superar esse medo. Mas eu comecei de cabeça aberta e falei, se essa pessoa pode me orientar, eu vou adiante. A gente fez 4 meses de terapia e depois... E na hora eu falei, gente, será que passou? Será que eu estou melhor? Porque você não consegue entender se você mudou sua forma de pensar. E aí, continuei voando. O primeiro voo pós-terapia de reprogramação, né, da sua mente, eu fui bem. Mas sempre esperando aparecer algum susto, né? Nada, não apareceu nada. Aí no outro, mas você vai devagarinho, é uma construção, não é uma mágica. Tudo é uma construção. E como eu fui percebendo que cada voo eu estava mais segura, eu falei, bom, isso pode ser uma melhora a cada dia. E foi acontecendo isso. Passaram-se 2, 3 anos e eu fui me sentindo cada vez melhor. E cada vez mais curiosa de como o avião funcionava. Eu acabei indo para o lado de curiosidade, de saber como ele funcionava, de saber sobre o tempo, de entender por que tem a turbulência, quais são as correntes de jato, porque às vezes a gente tem turbulência porque está no meio de uma corrente de jato que está mais veloz, e aí o avião mexe mesmo. Então, e está tudo bem. E está tudo bem, porque é natural. Então, eu comecei a ficar curiosa sobre o assunto, até que aconteceu na pandemia, surgiu do nada uma vontade, uma curiosidade de saber se eu seria capaz de pilotar. E eu, assim, veio muito de dentro de mim. Eu não consigo te dizer como, mas assim, eu falei,
puxa, eu acho que eu seria capaz, mas lógico que tenho que me empenhar. Lógico, como tudo, né? É. Agora, você sentia que você tinha que superar essa questão do medo de voar para que todas as áreas da sua vida fluíssem melhor, vamos dizer assim, então profissional, pessoal, porque às vezes quando a gente tem um trauma, algo que está segurando a gente, que é muito grande, a gente pode pensar que é só isso que está acontecendo, mas todo o resto também acaba às vezes ficando comprometido. Sim, sim. Primeiro que a gente conversou de como surgiu, porque é aquela questão de você querer se proteger. Sim. Então, é uma questão de proteção. E a gente começa a, sem perceber, colocar algumas travas na vida para se proteger mesmo. E isso deixa você no seu lugar, naquela zona de conforto. E você não consegue evoluir. Então, eu percebi muito isso depois que eu comecei a terapia, antes de decidir me tornar piloto, estudar aviação e tudo mais. Mas durante todo esse trajeto, eu fui percebendo que muita coisa que eu falava não é para mim, eu ia tentar. Então, eu jamais mergulharia à noite. Eu fui fazer o curso de mergulhar à noite. Entendeu? O meu marido queria viajar e ficar numa tenda no meio da savana. 8 anos atrás, eu disse a ele, não vou, o elefante pode passar correndo, uma tenda, é perigosíssimo. E eu me desafiei aí e não tive medo. Então, eu acho que a gente vai se preparando, primeiro, que para tudo que a gente vai avançar e aprender, a gente precisa começar a entender como funciona aquela coisa. Porque não é um abismo, é uma coisa construída. Pelo que a gente está percebendo, Cláudia, você é uma pessoa que não gosta de viver com o medo. Você se desafia a enfrentá-lo em vários aspectos da sua vida, né? Não vou viajar, não vou superar e vou. O que você entende como superação? O que é superação para você? É acreditar que se a gente conhecer aquela coisa obscura para a gente, que nos assusta, se você conhecer um pouco mais dela, você é capaz de entrar naquele lugar, se é que você quer. Sim, você tem que querer. Mas eu parei de pensar, primeiro, que existia aquela outra questão da idade, né? Além de tudo mais, né? Me tornar uma mulher piloto com a idade que eu tinha, também parecia impossível. A gente tem que fazer exames físicos, de oftalmológico, de audição e tudo mais. Então, eu parei de pensar que pela idade ou por alguma coisa eu não poderia conseguir algo. Acreditou em você? Acreditei muito em mim e acreditei na capacidade que a gente tem de se esforçar, de aprender. De se reinventar também, de se reinventar. E eu queria mostrar para todo mundo que todo mundo é capaz, porque essa foi a sensação que eu tive em toda essa trajetória. E aí eu já emendo uma pergunta. Você acha que as pessoas podem, se elas tiverem coragem, como você teve, elas podem se reinventar e mudar, né? E apresentar uma nova versão? Eu acho que todo mundo é capaz de apresentar uma nova versão. Eu não tenho a menor dúvida sobre isso. Eu só acho que a gente tem que se preparar e se dar o tempo desse preparo também. Nada a gente consegue da noite para o dia. A gente precisa buscar conhecimento e pessoas que podem lhe apoiar nessa trajetória. Eu não fiz tudo sozinha. Até o curso que eu tive que fazer na pandemia, não tinha aulas, mas eu procurei pessoas que pudessem me tirar as dúvidas para poder entender e passar na prova. Então, assim, às vezes a gente desiste antes. Impossível passar na prova, não tenho com quem tirar dúvida. É isso que eu acho que a gente precisa entender, que sempre tem um caminho. E se você tiver lucidez, você vai achar esse caminho, porque ele existe.
E a coragem, Cláudia? Que dica você dá? Porque coragem não é para todo mundo, né? Eu acho que as pessoas, no geral, têm medo de arriscar e às vezes elas se escondem nesse medo e não conseguem dar um passo a mais. Tem alguma dica, algo importante para as pessoas, para quem está ouvindo a gente com relação a essa coragem que às vezes está faltando? A coragem não é a falta de medo. A coragem é você seguir adiante, mesmo com medo. O medo é uma proteção do ser humano. A gente sempre vai ter medo por algumas coisas, porque ele é a proteção. Ele está lá te dizendo que pode dar certo ou você vai ter que tomar alguma outra atitude. Então, não está de todo errado o medo indo junto com a gente, porque ele vai estar do lado. Ele faz parte da nossa consciência, não tem como tirar. Mas a nossa construção de uma coisa nova, de um conhecimento, vai deixar o medo tranquilo. Sim. Eu consigo entrar num avião e pilotar o avião. É lógico que o medo está ali do lado. Ele está prestando toda a atenção no que eu estou fazendo. Mas ele não me bloqueia. Ele não me deixa. Acho que bloqueio é a questão. Tem uma frase que eu gosto muito, que é: você está com medo? Vai com medo mesmo, mas vai. Porque às vezes tem o bloqueio e a pessoa não consegue avançar. Não. Ô, Cláudia, conta pra gente qual foi a sua sensação, como é que foi esse momento que você subiu no avião e pilotou pela primeira vez. Então, tem 2 episódios. O que eu pilotei pela primeira vez com uma instrutora do meu lado, que foi mágico porque eu pensei, como eu não fiz isso antes? O que é que eu estava esperando? Que bom que eu encontrei esse caminho e tive essa coragem de seguir adiante, porque é uma libertação. A conquista daquilo que segura a gente e faz com que a gente fique preso numa caixinha, essa conquista te faz acreditar em você e você acha que nada mais te segura. É lógico que tem caminhos a seguir, né? Não vou dizer que não existem regras, mas a gente é capaz de muito mais coisa do que a gente pode imaginar. E o segundo voo foi o voo solo. Que aí esse voo, eu juro que o coração parecia que ia sair do peito. Eu imagino. Foi uma sensação mágica. E eu sempre, durante o curso, pensei que eu fosse ter medo. E nesse dia eu senti uma liberdade, uma libertação, uma coisa tão incrível que eu não consigo nem descrever. Eu acho que eu nunca senti uma coisa parecida. Ô, Cláudia, e o livro, né? Sem Medo de Voar, o Céu é o Limite. Como que surgiu a ideia de escrever? Conta um pouquinho pra gente do livro. O livro é a história da minha vida. Desde que eu nasci, voei quando criança, de repente eu tive as filhas e fiquei com muito medo. E como foi, para mim, essa reinvenção, essa questão de primeiramente fazer uma terapia, sentir o que seria superar o medo de avião e depois ter essa ideia de me tornar piloto. E como foi toda a parte de estudo, como foi o primeiro voo, e o churrasco, o meu cheque, a prova, tudo mais, né? Eu conto toda a minha história aí. Uma história de superação que serve de exemplo para muita gente. Como que você acha que as pessoas podem buscar a motivação para superar os medos? Porque você anda junto, Cláudia, uma motivação te ajudando a enfrentar esse obstáculo. Então, eu acho que a motivação vem daquela vontade de viver com mais liberdade, viver com mais autenticidade, viver mais do seu jeito. A gente não precisa ficar numa caixinha pensando que existem algumas coisas que nós não vamos aprender ou não tivemos oportunidade ou alguém perto da gente
acha que isso não é apropriado. Quando a gente tiver alguma curiosidade, alguma vontade, é um emprego, é uma promoção, é uma ideia diferente, segue adiante. Eu acho que a gente precisa explorar um pouco mais o que a nossa mente às vezes quer dizer para a gente, e a gente acaba apagando ela, abafando essas questões. Presta mais atenção no que você tem dentro de você. O que você diria para alguém que está com muito medo de superar um obstáculo? Precisa, mas não consegue. Tá. Não está conseguindo, né? É possível. Eu diria primeiro, é possível. Eu li um livro na pandemia, O Supercérebro, que é do Deepak Chopra. Esse livro ensina pra gente que a gente consegue. A gente consegue superar muita coisa. A partir disso também que eu comecei a ter essas ideias de, será que meu cérebro me segura? Não, eu vou conseguir. Isso me ajudou muito a ter essa ideia de querer voar. Sim. E um outro documentário que eu assisti, do Bill Bennett, que está na internet, ele fala e é sobre uma pessoa que tem muito medo. Não é de voar, é medo. Medo na vida, né? No caso, ele ficou com medo, porque ele foi diagnosticado com uma doença, e ele ficou com muito medo. E aí ele estudou, junto com mais de 15 profissionais, médicos, neurologistas, neurocientistas e outras coisas, espiritualistas também, professores de yoga. E o que ele concluiu? Que a gente, primeiro, tem que encontrar o medo. Depois, você precisa sentir o medo. No terceiro lugar, você precisa encarar o seu medo. E depois que você estiver preparado, você tem que libertar o seu medo. Então, eu acho que a primeira coisa, você tem que encontrar. Encontra, veja como ele é, veja o que ele significa para você, do que se trata aquele medo. Aí, no segundo passo, você sente o medo, veja se ele, no meu caso, disparava demais o meu coração, qual é o mal-estar que ele te traz. Tem gente que tem dor de estômago e tudo mais. E aí, depois, encara medo, conversa com ele. O que você está fazendo aí comigo? Você está me atrapalhando a vida. Tem muita gente que deixa de evoluir por conta de um medo. E isso é muito ruim. Sim. E, na sua opinião, qual que é a atitude mais assim importante e simples que as pessoas podem dar para não desistir do sonho, né? Para ir atrás? Seria enfrentar esse medo? Porque às vezes a gente tem o sonho, mas junto com o sonho está o medo. De não conseguir, de não dar certo, de se expor em algumas vezes. A gente deixa muita coisa para trás por medo. E às vezes a gente nem processa muito isso. Então, o meu conselho é, quando você quer muito uma coisa, tenta encontrar os caminhos para se preparar para superar aquilo. Para se preparar e alcançar. Não é nem superar, alcançar o lugar que você quer chegar. Porque existem muitos caminhos, existem muitas possibilidades. Sim. Cláudia, eu queria falar um pouquinho sobre a sua vida pessoal agora também. Você que é mãe de 2 meninas. Queria que você dividisse com a gente como que foi e é a criação delas, né? Você sempre tentou passar para ela essa coragem, mesmo você tendo enfrentado um momento de trauma tão grande com elas pequenas, você tentava fazer com que elas fossem seguras? Como que você conduziu isso na sua casa? Olha, eu sempre tentei passar coragem e força para minhas filhas, mas elas perceberam desde o início que eu tinha muito medo de avião. É? E aí, como é que ficou? Elas ficaram com muito medo? Não, elas não têm. A mais velha nunca quis andar de avião comigo. Com você? Ela tem um pouco de receio. Eu super respeito, porque eu já tive isso. Então, tá tudo bem. Eu respeito. A mais nova já não tem esse receio, ela é tranquila. Não sei, eu acho que eu sempre fui muito clara e muito transparente dos medos que eu tive. E hoje, depois elas perceberam durante todo esse período
o quanto eu lutava contra isso, mas eu só comecei a evoluir a partir do momento que eu procurei uma ajuda. No meu caso, precisou ser profissional, e às vezes tem que ser. Com esse outro profissional que você começou a fazer o tratamento, foi ali que você surtiu efeito, sim, né? Sim. Aí eu comecei a caminhar de uma forma mais, assim, evoluindo de verdade, né? Porque até então eu só reagia, eu não conseguia enfrentar. E aí eu comecei a enfrentar. O meu conselho para as pessoas é que quando a gente não consegue sozinho, tem que buscar ajuda. Busca ajuda. Existem várias formas de ajuda. E a partir dessa ajuda, você se fortalece. Quando a gente se fortalece, a gente consegue ver a coisa mais claramente. Com certeza. Ô, Cláudia, quando você começou a fazer esse curso para se tornar piloto, a gente sabe que é um meio muito masculino, né? Inclusive, a gente tem um número que assusta. Só 3% dos pilotos brasileiros são mulheres. Sim. É muito pouco. Sim, é muito pouco. É muito pouco. Eu também fiquei surpresa com isso. Mas está crescendo, assim, a cada dia. Na minha escola, a gente via que cada vez tinha mais mulheres inscritas e a gente está animado. No mundo todo também está crescente o número de mulheres na área da aviação. Sim. Então, eu fiquei bem animada. Mas sempre foi uma profissão masculina, né? No passado. Então, é uma coisa mais nos dias de hoje, ainda vai ter um bom tempo para que a gente tenha um equilíbrio entre homens e mulheres. Mas eu queria saber se você já sentiu algum tipo de preconceito. Nenhum. Muito pelo contrário. Eu, ao menos, nunca senti. Que bom, um ambiente... Né? Que bom, porque a gente... escuta diferente, geralmente. Não no ambiente da aviação, mas assim, até em ambiente de trabalho, muitas mulheres relatam questões de preconceito por serem mulheres. Eu nunca tive nenhum problema. Eu fiquei até surpresa. E, pelo contrário, eu achei que eu teria um problema de etarismo também, por ser uma mulher mais velha num ambiente de gente tão jovem. Eu não tive problema nenhum, fui muito bem acolhida e... até achei que as pessoas têm até muita paciência no período que eu estava aprendendo. Eu fiquei muito feliz de ver isso. As suas filhas, você acha que em algum momento elas vão ter vontade de se tornar pilotas também? Olha, as minhas filhas, eu tenho certeza que não, mas o meu neto que está vindo, eu não sei. Ah, tem um netinho chegando? Tem um netinho chegando no próximo mês. Ah, que legal. É o primeiro? É o primeiro. E aí, como é que fica o coração da vovó agora? Ai, tá dividido, nossa, hein? A vovó tá muito feliz. Eu não vejo a hora do Pedro nascer. E eu até tinha falado para minha filha, não quer fazer um quartinho de bebê de aviõezinhos? E ela, Cláudia? Nem pensar, mãe. Não, ela não gosta tanto. Não. Ela até gosta, mas ela falou, não brinca, não. Não, ela não quer. Não é o que ela quer. Tá muito cedo também, né? É isso aí. E me fala um pouquinho mais, eu tô percebendo que você também é uma pessoa super família, né? Então, eu imagino que um dos seus hobbies, além dessa questão da aviação, que é uma história linda de superação, mas eu queria que você falasse um pouquinho dos seus hobbies, o que você gosta de fazer no seu dia a dia. Então, meu dia a dia é um dia a dia bem... Eu gosto muito de vida saudável, né? Então, sou adepta de uma alimentação saudável, minhas filhas sabem disso. Tenho uma filha que mora fora e ela também faz toda a cozinha dela de comida saudável. Pratico yoga, pratico tai chi. Isso tudo ajuda demais quando a gente tem algum tipo de medo. O equilíbrio. Sim. Também, né? Inclusive, eu lancei um manual para quem tem medo de avião. Ele chama... legal. Eu lancei já. Tá na Amazon. Ele existe o físico e na Amazon chama Liberdade nas Alturas. É específico para quem tem muito medo de voar. É específico para quem tem medo de voar. É um passo a passo para a pessoa já entrar calma no avião e se tiver alguma sensação ruim, para ela se acalmar durante o voo. Então, são muitas dicas que eu usei comigo, que eu estudei
e que eu passo. Tem um grounding para você tentar se distrair e sair daquela coisa de muita ansiedade. Tem respiração. Sem remédio, né? Tudo sem remédio. E tem a respiração. É uma coisa assim para trazer um pouco de alívio para a pessoa que fica tensa dentro de uma aeronave. E a gente sabe que tem muita gente que sofre com isso. Sim, né? quando eu pesquisei, mais ou menos uns 22% das pessoas dentro de um avião estão tensas, né? Tão tensas. Se a gente puder ajudar essa tensão, para isso que eu fiz esse manual, que está na Amazon, Liberdade nas Alturas. Nossa, muito legal, Muito legal. muito interessante. Eu conheço e vejo muitas pessoas com medo e situações parecidas com a sua, no sentido de que teve alguma turbulência muito forte, que a pessoa ficou assustada. Até então estava tudo bem, né? Aí a pessoa ficou assustada, só que até hoje tem muito medo. Tem né? uma outra questão. A gente tem a internet que aparecem os acidentes. Se a gente vê a porcentagem de acidentes pela quantidade de aviões que tem, é mínima. É pequena. É mínima. Acidentes de carro Só são muito que a mais gente comuns. pega como referência o acidente. Aí você vai entrar num avião, você fica pensando naquilo. E não é para pensar naquilo, porque aquilo não vai acontecer. A chance de acontecer com você não vale a pena você ficar preocupado. Porque é muito pequena. Vai te atormentar à toa. Então, isso, inclusive, eu menciono no livro. E eu acho que se as pessoas tiverem entendendo um pouco mais como funciona a dinâmica dessa ansiedade, talvez elas fiquem mais seguras durante o voo. Você pensa em escrever mais um livro? Então, eu terminei agora um livro infantil. Olha só, que legal! Sim, um livro infantil e eu devo lançar no começo do ano que vem. Agora a gente está na parte da ilustração. Ele é um livro infantil sobre um aviãozinho e uma menina, que no caso seria a Cláudia e o seu avião. Mas é um aviãozinho, uma menina, por isso eu tive a ideia e eu queria passar para as crianças um pouco das minhas sensações. E queria também mostrar um pouco a exploração do nosso país, como ele é bonito, e começo pela Amazônia. O primeiro livro é sobre a Amazônia. E o lançamento vai ser? No ano que vem. Ano que vem. Muito legal. Parabéns, Cláudia. Para a gente encerrar essa conversa super bacana, eu queria que você deixasse uma mensagem para quem está acompanhando a gente. Então, a minha mensagem é: não se segure aprisionado por causa de qualquer tipo de medo, seja ele mínimo. Porque às vezes a gente fala medo de avião, medo de voar, e a gente acaba catalogando. Ou medo, eu tenho amigas com medo de barata. Eu acho que até qualquer coisa que te aprisione, eu acho que é para a gente pensar se vale a pena a gente se aprisionar ou se a gente pode tentar superar pensando de uma outra forma, entendendo racionalmente sobre aquele medo, porque o medo é pura emoção. E quando a gente põe a razão, a gente consegue entendê-lo e superá-lo. Muito obrigada, Cláudia. Foi um prazer recebê-la. Obrigada a você. A entrevista foi maravilhosa e, como eu disse no começo, reitero, é um caso de superação, né? E é muito bacana a gente acompanhar. E serve de exemplo para todas nós, né? Enfrentar os nossos medos. O medo pode estar ali com a gente, ele está ali com a gente, mas ele não pode nos bloquear. Sim. Isso é muito importante. Sim. Obrigada pela presença. Eu te agradeço, Verônica. O Ela Pode de hoje fica por aqui. Na semana que vem, a gente volta com mais uma entrevista muito bacana aqui no nosso Ela Pode, todas as quinta-feiras. Até lá.